Bom, eu vou resolver um probleminha aqui, que é uma aplicação de uma equação linear. É um exemplo desse livro aqui, do Zil, que ele fala o seguinte, olha, eu tenho um tanque, né, um tanque, eu tenho 300 litros de água, né? Inicialmente eu tenho 300 litros de água, mais 50 gramas de sal, ou seja, né? Inicialmente eu tenho água, 300 litros e 50 gramas de sal aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar água aqui nesse tanque, né? Vou jogar água aqui. Vou jogar água. Vai entrar, então, uma solução de água, né? Com sal. Água com sal. Uma mistura de água com sal, né? Essa água, ela vai entrar nessa taxa de 3 litros por minuto, né? E a concentração dela, ela tem 2 gramas de sal por litro, né? Então, veja, eu tô, então, despejando água aqui, né? Com uma água com essa concentração de sal, né? Com essa taxa de 3 litros por minuto. Essa água, essa mistura aqui, né? Ela vai entrar aqui e eu vou misturar com essa água aqui, que já está aqui, e vou drenar, então. Essa água, ela sai, né? Ela sai daqui também com a mesma taxa que entrou, que é 3 litros. Então, ela sai daqui nessa taxa de 3 litros por minuto também. Ok, então tá entrando e tá saindo. Entra, fica misturando e sai também na mesma taxa. Eu quero saber o seguinte. Eu quero um modelo matemático que expressa a quantidade de sal, né, nesse tanque, num tempo t. Né? Após um tempo, né, qual seria a quantidade de sal no tanque? Ok. Bom, então, veja, eu vou chamar de A, né? Vou chamar de A. Esse A é uma quantidade que depende do tempo, varia com o tempo, que é, então, a quantidade de sal, tá? Quantidade de sal no tempo t. Bom, eu sei que essa quantidade, ela está variando com o tempo. Então, eu vou colocar assim, a taxa de variação dessa quantidade no decorrer do tempo, né? Como é que eu vou construir isso? Eu vou construir assim, olha, a taxa de... então, existe uma taxa de entrada menos uma taxa de saída, né? Eu vou fazer essa diferença. Então, tá entrando, então, 3 litros por minuto. Olha, 3 litros por minuto, né? Na concentração de 2 gramas por litro. Ou seja, então, isso aqui tá entrando, né? Então, na verdade, tá entrando, né? Olha só. Vou cancelar os litros aqui. Tá entrando 6 gramas por minuto de sal. Então, 6 gramas por minuto, né? Ok. Bom, só que tá saindo, né? Tá saindo, então eu vou subtrair o que tá saindo. Na verdade, tá saindo 3 litros por minuto, né? Agora, qual é a concentração? Né? Qual é a quantidade de sal? Aqui na saída. Na verdade, eu vou colocar assim, a concentração, eu vou colocar num dado tempo t, né? É o A, né? É o A, que é a quantidade de sal no instante t.
Então, essa concentração é a quantidade de sal dividido pela quantidade de água, que na verdade é 300. Essa quantidade de 300 não muda, né? Porque está entrando e está saindo na mesma taxa, né? 3 litros por minuto. Ok, então permanece 300 litros ali constante de água. Aqui, então, eu tenho uma quantidade de gramas, que eu chamei quantidade A de gramas de sal, né? Dividido por 300 litros de água. Essa, então, é a minha concentração na saída. Ok. Bom, aqui, ó, então, cancelando os litros aqui, né? Eu vou ficar com 3, né? Tá saindo, então, 3 vezes A, né? De gramas de sal por minuto. 3 vezes A dividido por 300. Então, na verdade, aqui, olha, né? Eu posso até simplificar. Eu posso simplificar aqui, ó. Dividir tudo por 3, né? Posso dividir por 3 aqui, olha. Aqui vai ficar 100. Então, na verdade, tá saindo, né? Tá saindo A sobre 100, né? Gramas por minuto de sal desse tanque. Ok. Bom, então, agora, reescrevendo, então, essa equação, eu vou expressar uma EDO, né? Olha, fica assim, ó, dA dt, né? É igual. Tá? Eu não vou carregar as unidades aqui, né? Gramas por minuto. Eu vou colocar 6 menos A sobre 100. Veja, isso aqui é uma equação diferencial que eu posso reescrever assim, né? dA dt, tá? Vou passar isso aqui pro lado de lá, vai ficar mais A sobre 100 igual a 6. Então, veja, eu tenho aqui, né? Uma equação que eu posso visualizar essa equação assim, dessa forma, né? Posso colocar assim, olha, dA dt, né? Mais 1 sobre 100, assim, né? Vezes A igual a 6. Ok. Bom, o que acontece? Essa EDO tá no formato, é a linear. É uma EDO linear. Então, veja só, aquela função, né, que eu utilizo, essa função aqui que acompanha o A, porque, na verdade, veja, eu estou olhando A como uma função do tempo, né? A é variável dependente e tempo é independente. Então, eu vou construir, tá? Eu vou construir o fator integrante, né? Aquele fator de integração, o fator integrante, usando, então, aquela expressão E elevado à integral de 1 sobre 100, que é o que a gente chamava lá na linear, de P, né? Essa é a minha função P. Na verdade, é constante, né? Seria, então, um P de T, mas aqui, no caso, é constante. Então, eu vou construir o fator integrante, E elevado à integral de P de T, que é 1 sobre 100 dt. Ok. Então, porque eu quero resolver essa equação linear. Resolvendo essa equação linear, eu vou encontrar A em função do tempo, ou seja, a quantidade de sal em função do tempo, né? Ok, então, aqui 1 sobre 100 sai, né? Então, sai da integral 1 sobre 100, integra só o dt. Integral de dt, t. Ok. Pronto, então, esse é o meu fator de integração. O que eu faço com esse fator? Eu vou lá na EDO, que está no formato linear, e multiplico a EDO inteira por esse fator. Então, multiplicando aqui, olha, né? Então, vamos reescrever aqui, vai ficar. Eu vou colocar assim,
elevado a t sobre 100, né, que é o meu fator, multiplicando esse dA dt aqui, mais, né, aqui, e elevado a t sobre 100, vezes esse 1 sobre 100 aqui, vezes o A, né, aqui, igual a 6 vezes e elevado a t sobre 100. Ou seja, peguei essa EDO aqui, né, e multipliquei o fator integrante, que é essa exponencial aqui. Tá aqui. Bom, então, continuando aqui, ó, eu tenho eu tô resolvendo uma equação linear, e quando eu multipliquei o fator integrante na EDO, é automático que o lado de cá é a derivada na variável, no caso é na variável t, porque é a variável independente, de quem? Do A, que é a variável dependente, né? Do A, vezes o fator integrante, que é, no caso aqui, exponencial de t sobre 100, né? Exponencial de t sobre 100, tá? Sempre assim, né? O lado de cá é a derivada em relação a t desse produto aqui. E o lado de cá, tá? Voltou copiando. É 6 vezes essa exponencial, t sobre 100. Ok. Bom, feito isso, o próximo passo é integrar. Então, eu integro dos dois lados, né? Vou integrar na variável t. Então, passo a integral aqui, ó, na variável t, né? Ó, integral na variável t. Ok. Bom, eu preciso resolver essa integralzinha aqui. O 6 sai, né? Eu vou chamar de o t sobre 100, né? Para calcular essa integral. Então, diferenciando, ó, du vai dar, deriva isso aqui, deriva só o t, né? Derivada do t dá 1, né? Vai dar 1 sobre 100 dt. Né? Lá eu tenho dt só. Então, eu passo 100 para lá, multiplicando, vai ficar 100 du, né? Igual a dt. Bom, então, a minha integral, né? A minha integralzinha vai ficar com essa cara aqui, olha, né? Claro que aquele 6 sai da integral, né? Vai ficar a integral de, no caso aqui, ó, 6 sai da integral de e elevado a u, né? T sobre 100u, e o dt é 100 du. 100 du. Ok, né? Posso tirar o 100 daqui, então vai ficar 600, né? Integral de eu du. Ok, então, integral de eu du é o próprio eu. Claro, mais uma constante de integração, né? Então, vai ficar 600 e quem era u? Né? U é t sobre 100. Então, t sobre 100 mais a constante de integração. Tá aqui. Bom, então veja. Resolvi o lado de cá, né? Voltando aqui na minha EDO. Ó, voltando na minha EDO. Eu estava nessa situação aqui, ó. Eu estava nessa situação. Veja assim. Eu estava aqui, né? Então, veja. Então, o lado de cá é a integral da derivada desse produto, é o próprio produto. A integral da derivada da coisa, é a coisa. Então, vai dar A multiplicando E elevado a T sobre 100, né? Do lado de cá, essa integral aqui eu já resolvi, então, né? Encontrei 600 exponencial de T sobre 100 mais a constante de integração.
Ok. Bom, posso multiplicar. Olha só. Eu posso multiplicar a minha EDO por E elevado a menos T sobre 100, né? Para poder eliminar aqui, ó. Né? Isso aqui, então, vai dar E elevado a zero. Né? Elimina. E claro que para não alterar, estou multiplicando E elevado a menos T sobre 100 do lado de cá. E aqui também, E elevado a menos T sobre 100. Ok, então, veja só. Eu fiquei, então, com a seguinte situação, né? O lado de cá, né, sobrou só o A, porque aqui deu E elevado a zero, que é 1. Então, aqui eu tenho A do lado de cá, e do lado de cá, né, aqui deu 1, né, que é o E elevado a zero, deu 600 mais a constante de integração, multiplicando E elevado a menos T sobre 100. Ok. Muito bem. Então, olha só. Por enquanto, eu expressei, né? Olha só, lembra que o A era a quantidade de sal no instante T, né? Olha, o A depende do tempo. Só que tem uma constante de integração aqui, olha. Eu preciso encontrar essa constante. Bom, para encontrar essa constante, né, eu tenho que me lembrar que lá no início do problema, inicialmente, o que eu tinha? Eu tinha que, nesse momento, né, nesse momento aqui, olha, eu tinha, né, antes eu tinha, no T igual a zero, eu tinha 300 litros de água com 50 gramas de sal. Então, veja, na verdade, para T igual a zero, olha, para T igual a zero, eu tinha só, antes de começar a bombear, né, a botar aquela água com sal, eu tinha inicialmente 50 gramas de água, de sal, né? Então, o que eu faço? Eu jogo essa informação aqui, né? Então, o valor, o A, que é a quantidade de sal, é 50. Então, A é 50 igual 600, né? Jogando na minha equação, mais o C, que eu quero encontrar, né? Elevado a T igual a zero aqui, ó. Jogando zero. É claro que isso aqui dá 1, né? Então, eu fiquei com, né? Passo 600 para cá, então vai ficar 50 menos 600 igual a constante só. Ou seja, 550, menos 550 é a minha constante de integração. Achei um valor para ela. O que eu faço? Pego essa constante, né? E jogo lá no modelo matemático que eu acabei de encontrar. Então, assim, eu tenho um modelo sem a constante de integração, né? Porque eu já achei a constante aqui. Então, portanto, olha, né? Exibindo, então, esse modelo, eu vou ficar com A, que é a quantidade de sal, é 600, né? Tá aqui, ó, 600. Depois, aqui, a constante eu achei menos 550. Menos 550, então, vezes aquela exponencial. E elevado a menos T sobre 100. Bom, dessa forma, eu tenho, então, um modelo matemático, né? Que expressa a quantidade de sal em função do tempo, tá? A quantidade de sal dentro do tanque em função do tempo. Ok, então, com isso, eu posso, né? Eu posso encontrar, por exemplo, o problema daí do ZIL, ele fala o seguinte, ó. Qual é a quantidade de sal após 50 minutos, né? Ele quer saber. Então, joga 50 aqui, na verdade. Então, a quantidade de sal, né, após 50 minutos, eu consigo achar, né? Só pego uma calculadora, ó, vai ficar E elevado a menos 50, faça T igual a menos 50, né? 50, olha lá.
Então, fazendo essa continha, né? Eu vou achar